O Sop é o humano em meio aos monstros no bando dos chapéus de palha. O medroso, o desesperado e o fraco. Alguém que passou sua vida inteira mentindo para não se sentir vazio, e sua própria aparência é capaz de provar isso. Mas não é só seu nariz que ressalta sua existência criando fábulas. Seu próprio nome, o Sop, contém a palavra mentira em japonês. Nesse vídeo, a gente não vai falar só sobre sua importância no bando, mas sim sobre seu desenvolvimento na obra, sua evolução como pessoa e personagem, além do seu papel imprescindível dentro da narrativa de One Piece, que só um personagem tão bem construído como o Sop poderia realizar. Fala galera, chapéus de palha aqui, eu sou o Lipe e hoje vou trazer para vocês o remake de um vídeo que eu fiz há mais de um ano atrás, que chegou a ultrapassar a marca de 200 mil visualizações, mas que teve que sair do ar por questão de direitos autorais. Eu aproveitei para acrescentar várias coisas novas nesse vídeo, como por exemplo a origem das mentiras do Usopp e vários outros detalhes que enriquecem ainda mais a narrativa e a construção do personagem. Então dá um like, não esquece de deixar um comentário também sobre esse vídeo e assistir ele até o final. Eu tenho certeza que vai valer muito a pena e você também vai estar contribuindo muito para ele alcançar mais e mais pessoas. E claro, eu queria agradecer também do fundo do meu coração a todo mundo que mandou mensagem ou um comentário pedindo o retorno dessa análise. Se hoje esse vídeo volta para o canal, é graças a vocês. Parte 1. Usopp, Medo e Mentiras. Em seu flashback, descobrimos quando e por que Usopp começou a mentir. Ao tentar fazer com que as forças de sua mãe voltassem e ela finalmente saísse da cama, Usopp inventou que piratas haviam chegado na ilha e que o navio atracado era de seu pai. Ele simplesmente esperava que com a volta de Usopp, ou pelo menos com esse pensamento, sua mãe recuperaria suas energias e seria capaz de superar a doença que assolava. E quem culparia uma criança por tentar salvar a própria mãe? Ali, Usopp já nos mostrava que suas mentiras eram uma maneira de não aceitar e tentar mudar a realidade. Mas a verdade é dura. Ele cresceu sem carinho de seus pais e ninguém de sua vila o acolheu. Apenas o julgaram e recriminaram por mentir tanto. E é claro que essa exclusão resultaria numa enorme falta de confiança e também covardia. E é por isso que quando conhecemos o Usopp, ele nos é mostrado como um personagem que tá longe de ter as qualidades necessárias para ser um pirata. Ele tá sempre fugindo, mentindo, revelando que esses são seus talentos naturais. Mas mesmo assim, ele possui lampejos de coragem. Mesmo com medo de seus inimigos, o Usopp enfrenta a Kuro para ajudar Kaia, nos mostrando que apesar de suas fragilidades, com dedicação e esforço, ele é capaz de superar seus maiores temores. Desde então, percebemos que essa será a engrenagem principal do personagem. Seus medos são fundamentais para sua construção, e o seu sonho também. Diferente de seus 4 primeiros companheiros, que possuem objetivos bem específicos, o Usopp sonha em ser um bravo guerreiro do mar. Você consegue notar a diferença entre o sonho dele e de seus nakamas? Ser o melhor do mundo? Ser o rei dos piratas? Não. O Usopp quer ser capaz de enfrentar sua principal engrenagem, enfrentar seus medos e crescer. Crescer até se tornar simplesmente um bravo guerreiro do mar. Mas até o ato de bradar essas palavras o assusta. Ao fazer seu juramento, vemos que o Usopp está tremendo como se duvidasse de sua própria capacidade de realizar o prometido. Eu, um bravo guerreiro do mar? Mas ao lado de seus companheiros, ele seguiu em frente e não se acovardou em dizer aquelas palavras de, naquele momento, fazer uma promessa do fundo de seu coração. E o quão humano isso é! Quantos de vocês não sonham em superar alguma dificuldade que tem em suas vidas? Algum obstáculo, algum medo de falhar, de perder, de não ser bom o suficiente? De qualquer forma, essas são situações momentâneas. Ninguém vive mergulhado no mais profundo medo sem uma pequena centelha de paz, como ninguém vira valente da noite para o dia. É preciso de um longo processo que vamos acompanhar na jornada de Usopp. Com companheiros com habilidades tão incríveis, com sonhos tão claros e tão convictos, é normal se sentir inseguro.
Será que só eu não tenho certeza do que eu realmente quero? Será que o meu sonho é bom o suficiente? Não interessa mais. Sua promessa já tá feita e sua vontade foi dita aos seus melhores amigos. Parte 2. Usopp, Guerreiros e Grandeza. Um momento chave para o Usopp acontece logo que os Chapéus de Palha entram na Grand Line. A visita a uma ilha chamada Little Garden e o encontro que mudará sua vida para sempre com os gigantes Brog e Dory. Naquele momento, o Usopp percebe que para ser um bravo guerreiro do mar, ele precisa de um valor e de um coração tão grande como os de um gigante. A virtude, a honra e a dignidade desses homens o inspiram a seguir em frente de uma maneira tão grande e tão poderosa que ele decide algum dia, como um bravo guerreiro do mar, visitar Elbaf. E as consequências desse encontro não tardam a aparecer. Durante a Batalha dos Chapéus de Palha contra Crocodile e os membros da Baroque Works, o Usopp se vê cara a cara contra dois inimigos muito mais poderosos que ele. E nessas circunstâncias, pela primeira vez, ele enfrentará todos os seus limites físicos e mentais, mostrando que está disposto a dar sua própria vida pela de seu capitão. Algum dia, ele será o rei dos piratas. É certo que o Luffy conseguirá, e essa é a única coisa que eu não vou deixar que você ria. Abatido, agonizando e beirando a inconsciência, mas defendendo o sonho de seus companheiros, o Usopp mostra pra nós porque já não estava tão hesitante como antes e que havia se preparado de maneira física e psicológica para esse combate. Sua mente está tão afiada a ponto dele enfrentar o inimigo com seu corpo completamente arruinado e, além disso, ele revela um arsenal de técnicas escondidas e armas secretas. O seu medo não o impediu de entrar em um confronto, pelo contrário, seu medo fez se preparar para ele, se precavendo, criando artifícios e recursos para quando o momento da batalha realmente chegasse. E nessa hora, ele encararia o perigo de frente. Depois da vitória, o Usopp entende que permanecer com esses companheiros o levaria a enfrentar inimigos cada vez mais poderosos, mas seu primeiro grande obstáculo havia sido superado. Boa, Usopp! Você deu um dos primeiros passos para se tornar um verdadeiro guerreiro do mar. Mas ainda assim, o Usopp continua sendo um Zé Ninguém. Não tem especialidade, não tem classificação, não tem uma função no bando bem determinada como todos os seus companheiros, não tem características especiais fora esse narigão feio. Isso é algo que com certeza criou um peso enorme no coração do Usopp e o fez carregar uma tremenda carga durante um bom tempo. É por isso mesmo que até agora tínhamos visto o Usopp lutar com armas tão distintas, mas ele não é um atirador. Isso não é algo que o atirador de um bando normalmente utiliza em combate. O Usopp não é muito bem um atirador. Ele tem uma mira incrível, mas qual é o seu papel? Qual o seu verdadeiro cargo dentro da tripulação? Pois é, o Usopp nunca foi o atirador do bando. O Usopp nunca foi o carpinteiro. O Usopp nunca foi o engenheiro. Ele era uma espécie de faz-tudo, que não é especialista em nada, mas consegue quebrar um galho. E querendo ou não, essa percepção o fez se sentir excluído, se sentir menor, principalmente quando foi bradada por seu capitão. Em Water 7, Luffy basicamente diz que as qualidades de Usopp não são suficientes para salvar o Merry. Você não é um carpinteiro, Usopp. Frase que certamente acertou a ferida que ele carregava por muito tempo. Lembramos também da batalha contra Arlong que Luffy grita em plenos pulmões: "Não posso cozinhar", se referindo ao Sanji. "Não posso navegar", se referindo a Nami. "Não posso usar espadas", se referindo ao Zoro. E "não posso mentir"? Todo mundo pode mentir, isso em si nem é uma qualidade. Um atirador precisa mentir? Esse momento deixa claro que ele não tem uma posição oficial no grupo e nem mesmo Luffy sabia como classificá-lo. Mas enquanto esses pensamentos pairam sobre o Usopp, os dias se passam e todos se tornam mais fortes e mais qualificados em suas posições. Zoro era um lutador implacável, Sanji era um mestre no combate e também na cozinha, Nami navegou o Merry aos céus, Robin era uma renomada arqueóloga e Chopper era um gênio da medicina. Mas o Usopp era simplesmente um fardo? Alguém que não é capaz de acompanhar a evolução de seus companheiros e sempre estava um passo atrás?
Bom, um generalista talvez, apto a desenhar, fazer invenções engenhosas, pequenos concertos no Mary, mas dá a impressão que dia a dia ele se sentia como um estorvo, até que chegou um momento determinante, quando o dinheiro do bando que estava sob sua responsabilidade foi roubado pela Frank Family. O Sop foi incapaz de protegê-lo e se sentiu completamente inútil, derrotado no chão, destruído, chorando. Parte 3. O Sop, Sofrimento e Sogeking. Inevitavelmente, toda essa tensão explodiria. Um momento, uma discussão resolutiva que mudaria o personagem de Usopp para sempre. Um grito de valentia e uma oportunidade para expressar seus mais profundos sentimentos, algo que não poderia seguir escondendo. E é aqui onde entramos no ponto mais interessante sobre o desenvolvimento do Usopp e entenderemos por que os arcos de Water 7 e Enies Lobby são os mais importantes para o personagem. Luffy e os demais abandonam Mary por não ser suficientemente forte para seguir em frente. E aí, surge uma relação clara nisso tudo. O Usopp sentia medo que seus companheiros fizessem o mesmo com ele, o abandonassem por não ser um especialista como eles, o abandonassem por não ser capaz de seguir em frente, o abandonassem por ser fraco. A batalha de Luffy contra o Usopp não foi simplesmente pelo Mary. A verdade é que essa luta e discussão também tiveram outra camada onde basicamente é o Usopp exigindo que fosse reconhecido. Ele queria ser visto como alguém valente e digno de fazer parte do bando dos chapéus de palha para não ser abandonado como Mary, afinal, de abandono, o Usopp entende. Ao fim dessa batalha contra Luffy, o Usopp deixa de se sentir como uma carga e você sabe de que modo ele faz isso? Abandonando seu bando. Que irônico, né? Parando de atrasá-los com sua idiotice e fracassos, deixando eles crescerem e se tornarem mais fortes, enquanto ele viveria sua vida em uma ilha, provavelmente mentindo por aí todos os dias, fingindo ter uma tripulação pirata e... Não foi exatamente disso que ele fugiu no começo? Era isso que ele realmente queria para sua vida? Ficar longe das aventuras que ele sempre sonhou, abandonar seu sonho de ser um bravo guerreiro do mar e viver uma vida pacata, com aquele sentimento de vazio enorme que as suas mentiras jamais preencheriam. Mas antes que pudesse fantasiar sobre um novo destino, ele precisou enfrentar a dura realidade que tanto temia. Going Mary não tinha conserto e ele não tinha mais amigos. Mas sua aventura como pirata, o espírito que foi desenvolvido com suas viagens, simplesmente não podia ser reprimido. O Usopp precisava mudar, o Usopp precisava se reinventar. Então, como nos momentos mais marcantes e importantes para o personagem, surge o inabalável Sogeking! O interessante é que essa fantasia do Usopp tem algumas interpretações possíveis. Após a luta contra Luffy pelo Mary e por ser reconhecido por sua tripulação, o Usopp vive uma crise, se sente sem rumo, sem uma posição definida, sem nada. Mas com a máscara de Sogeking, o Usopp é capaz de romper esse vazio em um segundo porque ele declara a si mesmo como atirador e se vê em uma posição definitiva, assim como cada companheiro da tripulação. Mas não é só isso, Sogeking não é apenas um mero atirador, Sogeking é o rei dos atiradores. Ele não é algo tão banal que a gente vê por aí como, por exemplo, um bravo guerreiro do mar. Sogeking nos é apresentado como uma espécie de piada, mas é a mais pura realidade pro Usopp enquanto veste aquele personagem. É a sua forma mais extravagante e exagerada, com sonhos maiores, com coragem elevada e uma convicção que ele nunca teve. Com Sogeking, o Usopp é capaz de fazer o que jamais faria, deixar Water 7 para trás, adentrar o trem com membros da CP9, invadir Enies Lobby e atear fogo à bandeira do governo mundial, declarando guerra ao mundo inteiro. Sogeking é o Usopp que todos queremos ver e, principalmente, ele mesmo quer ser. Sogeking é corajoso, engraçado e se prova digno de fazer parte de qualquer tripulação. Quando vimos esse arco, muitos se revoltaram com o Usopp e quiseram que ele fosse deixado para trás, mas com a volta de Sogeking, o Usopp provou a todos nós a falta que ele fazia em nossos corações. Mas poderia o Usopp
se esconder atrás dessa máscara o tempo todo? Ver outra pessoa fazendo tudo o que ele gostaria de fazer? No fim das contas, a verdade é só uma. Sogeking é uma mentira inventada por Usopp. Uma mentira que representa tudo que o Usopp gostaria de ser, mas não é. E essa é outra interpretação que podemos fazer. Sogeking é apenas mais uma mentira como tantas outras que o Usopp contou ao longo da série. Por essa razão, ele se esconde atrás de uma máscara e tem medo que Luffy o reconheça, até mesmo mudando sua voz para que isso não aconteça. Sempre que Sogeking se mostrar valente, sempre que combater algum inimigo poderoso, sempre que bradar seu grandioso nome aos 4 cantos do mundo, sempre será uma mentira. O Usopp está deixando o seu sonho de lado e permitindo que outra pessoa receba os méritos de tudo que ele definitivamente é sim capaz de fazer. E isso nos leva ao seu momento de maior valentia e não foi queimar a bandeira do governo mundial. Sua coragem, é claro, seria demonstrada sem a máscara que simboliza um personagem. O momento mais corajoso de Usopp foi quando ele se desfez de Sogeking e é capaz de encarar Luffy, enfrentando Rob Lute em sua forma híbrida. Naquele momento e logo mais, quando se arrepende e é trazido de volta à tripulação, vemos um grande amadurecimento do personagem e algumas lições aprendidas que o transformaram, como deixar o orgulho de lado e, principalmente, lidar com a perda. Seu medo de ser abandonado o impulsionou a esses eventos que o fizeram se reinventar e evoluir muito como personagem. Ele não precisava mais do Sogeking ali, afinal, por mais que ele não saiba, suas mentiras se tornam realidade, e se Sogeking é uma mentira inventada por ele, tudo que Sogeking é, o Usopp se tornará. Dali em diante, jamais veríamos o Usopp com os mesmos olhos, nem nós, nem Luffy e sua tripulação, que sem dúvida o reconhecem como um bravo guerreiro do mar. Parte 4. Usopp, conquista e coragem. Mas suas principais conquistas não param por aí. Outro momento crucial para o desenvolvimento desse personagem é seu principal confronto em Thriller Bark. Os fantasmas invocados por Perona tinham a capacidade de drenar toda a vontade de viver das pessoas, colocando elas em um estado pleno de negatividade. Ninguém era capaz de derrotá-la, nem Sanji, nem Zoro e nem mesmo Luffy. E falando em negatividade, é aí que o Usopp entra com seu estado natural de baixíssima autoestima, anulando os poderes de Perona. Mas o que tem de tão incrível aqui é que uma pessoa tão depressiva como Usopp ainda é capaz de sonhar, ainda é capaz de olhar pra frente e buscar uma luz em sua vida. Eu não vejo isso só como um momento cômico, mas também como uma linda e importante mensagem. A conquista de Usopp ao se tornar um bravo guerreiro do mar só toma uma proporção maior ainda quando analisamos que sua vida o levou a ser alguém absurdamente inseguro. Então ele recorre novamente ao Sogeking quando vê que está prestes a ser derrotado, e é uma conversa interessante entre os dois, na qual Usopp quer ir embora e Sogeking o convence a confiar em si mesmo e lutar contra o seu adversário. Aquela é a primeira vez que vemos os dois conversando. Em Enies Lobby, o alter ego de Usopp serve como uma maneira de expressar seus desejos mais ocultos, imaginar uma versão idealizada de si mesmo, livre dos problemas ou falhas que encontra em sua própria identidade. Mas agora, Sogeking o confronta, o forçando a jogar sua verdadeira personalidade contra os obstáculos à sua frente. A essa altura, Usopp não precisa mais da sua segunda identidade, ele já entende o que precisa ser feito. E talvez ali tenhamos visto pela última vez a aparição do tão aclamado Sogeking. Mas quem disse que ele não volta? A vida é instável, feita de altos e baixos, e por mais que seja comum em algumas narrativas os personagens só seguirem em progressão, talvez o Usopp precise do Sogeking mais alguma vez, talvez para encarar o seu pai quando o rever. Se ele nunca mais voltar, é a prova que o Usopp se reconhece como alguém forte o suficiente para encarar a realidade do mundo. E se voltar, qual o problema, se por trás da máscara há o mesmo coração? Ainda em Thriller Bark, o Usopp mostra mais 2 lampejos de valentia inesperada. Inicialmente, ao ser o primeiro chapéu de palha a atacar o implacável Wars quando ele estava prestes a derrotar o Sanji.
Sequer Zoro, Franky, Robin ou Brook tiveram essa iniciativa. E o segundo momento, ao ver que nem mesmo Zoro e Sanji juntos eram capazes de derrotar Kuma, o Usopp é mais uma vez o primeiro a atacar para defender seus companheiros, mesmo se encontrando em um estado deplorável. Mas a prova de sua verdadeira coragem acontece no arco seguinte, quando não é um mero Chichibukai que se encontra em sua frente. Em Sabaody temos outro encontro marcante para o Usopp e que nos mostra uma evolução absurda em seu caráter. Esse é o momento em que assentimos a cabeça e exclamamos juntos: uau, esse era aquele garoto medroso da Vila Syrup. Olha só pra ele agora. Se você quer conhecer a verdadeira personalidade de uma pessoa, coloca ela em uma situação de difícil escolha. Melhor ainda se for em perigo. São nessas condições que revelamos nosso eu, que escolhemos sob pressão e a iminência de algo ruim acontecer. Nesse momento, o Usopp decide encarar o inimigo mais poderoso que já haviam enfrentado até então, a 1 metro de distância, e gritando para ele que libertasse seu amigo. O Usopp encarou o Almirante da Luz Kizaru ao se ver desesperado com a possibilidade de perder Zoro. Ser corajoso não significa não ter medo. Ser corajoso significa estar com medo, muito medo, mas mesmo assim fazer o que é certo. Isso é coragem. Eis aí o pulo do Usopp, uma atitude que mostra tamanha evolução na busca de se tornar cada vez mais um bravo guerreiro do mar. Parte 5. Usopp, ser e superação. E como eu já disse aqui, a vida é feita de altos e baixos, e para decepção de muitos em Dressrosa, todos os valores construídos pelo personagem ao longo dos arcos parecem ser jogados no lixo. A Robin é transformada em boneca, os Tontatas são capturados. Com medo de enfrentar Sugar e Treble, o Usopp foge. Deixa para trás todos que contavam com ele, que imploravam pela sua ajuda e o chamavam de herói. Se passaram 2 anos de treinamento, o Usopp conquistou novas armas e novas habilidades, mas ele continua sendo um covarde? Pois é, continua. Essa é a falha principal do caráter do Usopp, que vai jogando contra e a favor dele no decorrer da série. Como disse no início do vídeo, é a engrenagem que faz o personagem funcionar. Nesse momento ele corre se perguntando onde estaria Franky e abandona toda a sua responsabilidade. Abandona seus companheiros e abandona seu papel no plano de Léo. Abandona, abandona, abandona e abandona. Usopp, já chega de abandonos. E com o sentimento de culpa explodindo em seu coração, Usopp dá meia volta e se revela simplesmente para ser derrotado por Sugar e Treble, mas a vitória não importava ali e nem nesse vídeo. O que importa é que ele volta e, melhor que isso, mais uma vez ele nega as mentiras impostas sobre ele, joga fora a farsa e brada a verdade. Eu não sou um herói, eu sou o atirador do bando dos chapéus de palha. Assumindo esse papel e aceitando a realidade perante aos outros e a si mesmo, o Usopp mostra que sua falha já não é mais tão presente. Pouco a pouco ele vai evoluindo, e graças a essa atitude, um pouco mais pra frente ele é capaz de despertar um poder adormecido dentro de si, sem Sogeking, sem nada. Mas antes disso, mesmo derrotado, o Usopp venceu aquela batalha, vocês lembram? Tá aí o God Usopp que todos nós amamos. E falando sobre um poder adormecido, o Usopp precisa enfrentar Sugar mais uma vez e salvar seu capitão dos poderes absurdos dessa criança. Então, num momento de extrema responsabilidade, o Usopp desperta o Haki da observação para salvar o dia mais uma vez. E por que isso tem uma relação tão grande com a atitude anterior do Usopp, de se acovardar, correr, pensar, voltar, perder e vencer? Segundo Rayleigh, o ato de não duvidar é a verdadeira força. O ato de ser honesto consigo mesmo é a chave para o Haki. Menos mentiras para o mundo e mais verdade para si próprio. O segredo é se encontrar. Quando Usopp desmente ser um herói, assume seu verdadeiro papel e crava de uma vez por todas que sua posição no bando é a de um atirador, que é isso que ele é, seu poder desperta. E são nessas situações cruciais que vemos o verdadeiro caráter das pessoas.
o Sop mudou muito até aqui. Agora, não seria nenhuma mentira se assumir como um grande herói. O Sop é provavelmente o personagem mais relacionável de toda a obra. É muito fácil enxergar a humanidade dele, sentir seus medos, e por mais que no começo muita gente o tenha odiado, eu duvido você acompanhar ele por tanto tempo, ver ele superando os obstáculos da maneira que superou e ainda assim odiar ele. Um homem que evoluiu ao ponto de não precisar mais mentir e orgulhosamente assumir a sua realidade. Eu sou o Sop, o atirador do bando dos chapéus de palha e um bravo guerreiro do mar. Não importa o tipo de recurso que você use e o caminho que você escolha, contando que não faça mal a outras pessoas. O importante é continuar crescendo, sabendo que você vai errar e vai acertar. É pouco a pouco, com sua vivência, ir se encontrando e descobrindo o seu lugar no mundo. Só dessa maneira atingimos nosso máximo potencial, superando obstáculos externos e principalmente internos, aqueles medos criados por nós, que assim como o Sop, todos somos capazes de superar.